Amém. Sempre uma honra estar nesse lugar com vocês. Convido você a abrir sua Bíblia na carta de Pedro. Hoje eu quero falar sobre lembretes aos chamados. Lembretes aos chamados. Quando a Bíblia fala que nós somos chamados, nós temos muitas dimensões para a gente pensar sobre isso. Chamados para quê e chamados por quê? Acreditamos aqui que todo cristão é um chamado. Todo cristão um sacerdote, todo cristão um dom. Todo cristão um servo, todo cristão um legado. Todo cristão um líder. Não há cristão que não seja líder. Então, quando o Senhor nos chama, na verdade, a palavra igreja, a palavra chamados, a palavra povo do Senhor, as palavras que estão ali voltando-se nas suas origens, para quando o Senhor identifica o seu povo, os apóstolos, sempre tem a ideia de movimento, sempre tem a ideia de identificação, chamados, os enviados, os chamados para fora. Então sempre tem palavras voltadas a movimentos e a ações. E hoje eu queria pensar sobre isso, trazendo alguns lembretes do Senhor para nós, na nossa caminhada, nessa caminhada de fé em fé, de glória em glória, nessa caminhada em novidade de vida, que nós não estamos aprendendo a cada dia como é que um cristão vive, nós estamos aprendendo a cada dia como um cristão é, porque nós não estamos aprendendo moldes comportamentais, nós estamos nos assemelhando a cada dia numa pessoa que se chama Cristo. Então a gente não está aprendendo um jeito de viver, nós estamos conhecendo uma pessoa a qual a gente representa e a gente resplandece. Então ser cristão é muito mais do que comportamentos, mas sim uma identidade adquirida, uma pessoa representada. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 21, ele nos dá uma palavra aqui, que temos, capítulo 2, verso 21, da sua primeira carta, diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Se a gente puder dividir rapidão esse versículo, veja só que verdades a gente já pode trazer assim, bem aplicável para nós. Primeiro, Cristo sofreu por mim. Então, esse versículo, Pedro está dizendo, Cristo sofreu por mim. Vamos colocar na primeira pessoa. Depois, ele me deixou um exemplo de sofrer. Cristo sofreu para ser um exemplo para nós. Então, exemplo de como é que se sofre. Bom, agora, sofrer por mim, então significa que a gente vai sofrer por aquilo que não merece. A gente vai sofrer por aquele que não merece. Estão entendendo? Cristo sofreu. Cristo sofreu por mim. Então, se Cristo sofreu e foi por mim, logo eu estou aprendendo com Cristo que a gente sofre por quem não merece. Por quê? Porque ele sofreu por mim. Glória a Deus, irmão. Está tranquilo até aqui. Mas então a gente está começando, então vocês estão olhando assim para mim, está aqui no texto, eu só estou tirando aqui do versículo. O exemplo não é para admiração. Então, se Cristo sofreu por mim, bom, Cristo sofreu por mim não é para que eu fique admirado e grato. Cristo sofreu por mim para me dar um exemplo. Então você vai fazer a mesma coisa, porque eu te dei um exemplo. Você vai sofrer da mesma forma que eu sofri, e por uma causa semelhante à qual eu sofri, que é sofrer por quem não merece. Então está claro aqui o que o Pedro está nos ajudando. Só coisa boa para nós, que a gente gosta muito de ouvir coisa assim. E aí como é que começa o versículo? Para isso mesmo você foi chamado. Então como é que se justifica? Qual é o propósito do nosso chamado? Nós fomos chamados para quê? Para sofrer por quem não merece.
Nenhum aleluia, né? Tá bom. Então, é para isso que a gente foi chamado. Nós falamos aqui na quinta-feira que seria muito jóia para nós esquecer essa ideia de que céu é um local para onde nós vamos. De que a gente mora na terra, vamos para o céu, e quem morre sem Cristo vai para baixo, para o inferno. Então a gente tem 3 dimensões, cima, meio, baixo. Nós estamos no meio. Quando morrer, nós vamos para... Então, queria tirar da sua cabeça isso. Porque nós não estamos lutando para ir para algum lugar. Porque se nós já não vivemos como chamados, ele não vai citar o nosso nome lá para a gente subir. Porque se eu já não sou aqui, eu não posso ir para lá. Porque eu só vou para lá se eu for aqui. Não é revelador, meus irmãos? Então a gente está pensando no negócio. Vamos acertar os ponteiros, vamos fazer um culto bem bacana, para quando a gente morrer, a gente ir para lá. Sem ter sido a pessoa que ele mandou a gente ser aqui. Então, se você acredita em dimensões e não está na luta para poder chegar lá em cima, pode ser que o destino seja lá embaixo, irmãos. Porque eu não fui no meio, aquele que eu já deveria ser em cima. Porque em cima, meio e baixo não existe. Existem dimensões que nós não conseguimos entender, que isso se chama eternidade. E eternidade não cabe em cima, meio, baixo. Eternidade só cabe em Deus. E não há lugares. Então, eu tenho que ser a pessoa aqui, porque só sendo um chamado que Ele quer que eu seja, justifica eu entender que ao morrer, eu não vou para algum lugar, mas eu permaneço onde eu já estava. Onde? No centro da sua vontade. Não estou entendendo? Então, ao morrer, eu não vou para um local do qual eu não sei onde é. Porque eu já vivo em Deus. Morrendo, eu vou para onde? Então, a gente está criando um local fora de Deus. Porque se eu já vivo no Senhor e Ele em mim, quando eu morrer, eu vou para onde? Para lugar nenhum, eu continuo no mesmo lugar. O caso é que a morte está vencida. E eu agora vou viver plena, completa e eternamente tudo aquilo que Ele reservou para mim. Então eu vivo agora como um chamado para cumprir propósitos, mas não para ir para cima. Porque se fosse assim, a gente precisava de um foguete e não da salvação. Para sabermos como a gente precisa viver aqui, eu convido você a ir a Lucas. Esse não é o nosso texto hoje, mas Lucas. Espero ter sido feliz na parte introdutória, mas eu leio com vocês aqui em Lucas, capítulo 17. Então eu quero pensar assim, Cristo sendo aquele que a gente vai imitar. Pegando Pedro como uma grande ajuda para nós, quando ele disse, Cristo morreu, deixou exemplo, para que a gente siga os seus passos, imite o que ele fez, então nós não somos mais os carentes, nós somos os Cristos em execução. Então, como é que Cristo faz? Como é que Cristo age? Nos interessa, porque é assim que nós devemos fazer. Então, aqui hoje, nesse local, que o Senhor nos abençoe, a termos o entendimento de que nós somos o agente de ação, não aqueles que sofrem a ação. Por mais que num auditório como esse, temos os dois grupos. Mas, aqueles que estão em Cristo, foram chamados em Cristo, eles são Cristo em ação. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, quando vocês terminarem a tarefa, vocês vão dizer a seguinte frase: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer.
De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo caminho de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Mestre, Jesus, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Isso é, eles foram curados num trajeto de obediência. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Deus nos abençoe com a sua rica palavra. Mateus 23, verso 10, Jesus disse: Vocês não precisam de guia. Mateus 23, 10. No verso 9, Jesus diz assim: Deus é o Pai de vocês. A questão de filiação para você está resolvida. Mateus 23, 10, Jesus diz: a questão de orientação para vocês também está resolvida. Então, filiação e orientação são duas coisas que na vida de vocês já está resolvido. Porque agora, os desviados, afastados, perdidos e desorientados, é pela simples razão de terem tirado de mim os olhos e não terem percebido para onde eu vou. Nós temos uma ideia de que temos passos, caminhos, trajetos e projetos, e o Senhor vem atrás de nós, nos abençoando e também consertando as bobeiras que a gente vai fazendo. Bom, meus irmãos, se Jesus vem atrás de mim, porque eu decidi entrar aqui e Ele vai atrás de mim, no sentido de ir me abençoando e corrigindo os erros que eu cometo, eu não sou discípulo de Jesus. Jesus é o meu discípulo, porque Ele me segue. A palavra discípulo já está comprometida já na sua origem. Bom, se Cristo está à minha frente, eu o sigo. Da maneira que Ele faz, eu faço. Por onde Ele entra, não há outra opção para mim, porque eu sou o seu discípulo. O que Ele manda fazer, eu obedeço. O que Ele diz para não fazer, eu jamais pratico, porque eu sou discípulo. E eu não digo que foi pastor que proibiu, eu digo que é o meu mestre que me guiou para cá. Assim como esses samaritanos identificaram Cristo como mestre. Eu vejo assim que nós, como cristãos, nós somos aqueles que temos tudo para representarmos exatamente o que Cristo quer que a gente represente. Então, aqui nesse texto, nesse episódio de cura, quero tirar alguns lembretes para nós chamados. Primeiro, seja visto e identificado. Quero ser um pouco mais didático, né? Trouxe aqui alguns slides para facilitar um pouco a nossa memória. Seja visto e identificado. Os leprosos, eles viram Jesus. Eu acho que é assim mesmo. Ninguém, quando entrou aqui nesse auditório, eu suponho, não ficaram olhando para essas lâmpadas. Não olha agora. Ninguém saiu olhando para as lâmpadas. A gente não olha para o sol quando a gente sai durante o dia. Nós usufruímos da claridade da lâmpada e do sol. Mas não é necessariamente a lâmpada o nosso objeto, assim, aonde os nossos olhos focam, e nem é no sol. Eu não acredito que crente, ele pode desconsiderar o que Jesus nos chamou na sua prioridade de chamado e de vocação, que é brilhar. Pensa comigo. Quando Jesus falou em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, que nós seríamos luzes, quero reler para vocês aqui Mateus 5, 14 a 16, só caso você queira acompanhar na sua Bíblia. Mateus 5, 14 a 16, aquele texto conhecido. Vós sois a luz do mundo. Então, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Uma cidade construída em cima de um monte, ela não pode ser jamais escondida. Nem se acende uma candeia e coloca em cima dela um cesto. Aqui na minha tradução tem alqueire.
mas coloca uma lâmpada, coloca esta candeia num velador, num local alto, para que assim ela possa iluminar toda a casa. Assim também, então, desta forma, brilhe a vossa luz diante dos homens. Diante de quem? Dos homens, pelos quais nós vamos sofrer. Junta com Pedro. Para que vejam as vossas boas obras. E no final de tudo, eles glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vão usufruir da claridade da presença de vocês, resplandecidas por Cristo em vós. E no final de tudo, quando sofrerem o efeito da claridade por causa da sua vida, eles não vão elogiar a lâmpada. Eles vão glorificar o Pai. Isso é, eles não vão elogiar a gente, a luz naquele local ali naquele dia, mas eles vão glorificar o inventor da lâmpada. Eles vão dar glórias ao inventor do sol. É para esse projeto que vocês vivem. Para que no final de tudo Deus seja glorificado. Então assim, quando Jesus vai atravessando no meio dessa aldeia, ele é visto. E além de visto, ele é identificado. E eu acho que assim são os crentes. Eu acho que assim somos nós. Nós não vemos em primeiro lugar as pessoas que precisam. Eu acho que em primeiro lugar as pessoas que precisam veem a gente. Eu acho porque pela vocação de ser brilho, gente. Pela vocação de ser luz. Então não é possível que na escuridão a gente vai identificar alguém. Porque nós não vivemos mais e nem andamos mais em escuridão. Nós somos a luz ambulante. Então a luz ambulante é visível. Assim como a cidade em cima de um monte e assim como uma lamparina num velador. Então, como cristão, esquece esse negócio de ser discreto. Porque se tem alguém que não pode ser discreto, é crente. Se tem alguém que não pode ser percebido aonde ele anda, é um cristão. Por isso que vai ser morto. Não é isso aí? Não, né? Quando nós somos percebidos, e essa nossa percepção, ela vai refletir alguma coisa que é contrária ao que esse mundo quer, ao estilo de vida que as pessoas têm, não vamos iluminar coisas muito boas, a gente vai iluminar verdades. E as verdades não são tão boas assim. Para frente, Jesus ele foi identificado, foi chamado de mestre. Verso 13, os leprosos olharam para Cristo, o viram e ao verem gritaram, conhecem o nome dele que se chama Jesus e o chama de mestre. Esta palavra mestre não é rabi, que significa professor. Esta palavra que eles citaram é a palavra soberano, Senhor. Se o Senhor é aquele que manda em tudo. Então, eles identificaram a autoridade de Jesus. Quando as pessoas olham para você e para mim, eles identificam o quê? Quando as pessoas olham para mim, eles veem o quê? A autoridade de quê? Com quem? Como é que é esse negócio? As pessoas olham para a gente e identificam o que em nós. Viu? Quando a gente representa Cristo, a gente está andando, então as pessoas estão nos identificando. E qual é a identificação que as pessoas vão fazer de nós? Quando a gente vai seguindo Cristo, a gente vai tentando copiar aqui os passos dele. E as respostas que ele teve seriam ótimas, seriam as mesmas para nós. Até mesmo as chicotadas. Por que eu estou apanhando? Porque você é a cara de Jesus. Não é uma coisa boa, gente? Não, né? Segundo, além de ser visto e ser identificado, agora, como cristãos, nós também vemos, mas também não somente vemos, mas também ouvimos. Existem muitos gritos de ajude-me, existem muitos gritos de ore por mim. E acredite, a mãozinha do WhatsApp não é oração. Pasmem, quando você responde com a mãozinha junta, você não está orando. Incrível. Nós temos que orar de fato por quem precisa e assumirmos aquela dor que a pessoa está sentindo como se fosse absolutamente a nossa dor. Quando nós olhamos leprosos, o que sentimos por leprosos? Quando nós observamos pessoas que estão em suas angústias, numa vida, mas vivendo morte,
o que já é uma contradição de termos, o que fazemos por essas pessoas? Sabemos que hoje uma das características nossa do homem moderno é a indiferença, é a plastificação e o endurecimento do coração. Vemos pessoas caindo de ônibus e não ajudamos, mas filmamos. Somos pessoas sendo atropeladas, mas nós não chamamos o SAMU antes de fazermos registros para compartilharmos nos grupos. Fazemos isso até ser um familiar nosso. Porque parece que a dor nos ensina muito. Nos ensina tanto que aqui samaritano e galileu estão juntos. Mas não sei se você sabe, samaritanos e judeus, eles não se davam bem. Pois é, até os dois serem leprosos. Porque na hora que os dois são leprosos, filho, eles se tornam as mesmas pessoas, porque a mazela e a miséria junta os mais terríveis ofensores. Sabe por que você tem problema de relacionamento com outra pessoa? Porque você ainda tem alguma coisa no bolso. Sabe por que você tem inimigos? É porque você ainda tem alguma coisa no bolso. É porque você ainda tem escapatória. Porque se você não tivesse escapatória, você não teria inimigos, você teria aliados. Então, samaritanos e galileus, que não se falavam, se odiavam, estavam juntos nas mesmas mazelas. E muitos de nós só vamos aprender nas mazelas da vida que termos tido qualquer tipo de barreira com o outro foi uma das coisas mais idiotas que a gente fez na história. Vá para uma sala, uma enfermaria, irmãos nossos aqui da área da saúde, né? Vá para uma enfermaria do Hospital de Ceilândia e veja se aquelas pessoas não se entreolham como iguais. Vá para a enfermaria do hospital de base e vejam pessoas agonizando nos corredores. E veja se ali alguém se considera melhor do que qualquer outra pessoa. Todos estão iguais. Sabe por quê? Porque as mazelas unificam. E é interessante que Jesus está aqui e nesse grupo de 10, 9, 1, é a mesma pessoa. A gente vê isso. A gente tem essa percepção. Nós somos um povo que vê também, mas um povo que fala também. Ouve gritos, um povo que fala, um povo que ouve. É assim que Cristo fez. Terceiro, exatamente isso. Eu devo falar. Correto? Eu devo falar. Veja aqui o que Cristo fala. Ao vê-los, se Jesus o vê no versículo 14, aqui no início do versículo 14, Jesus, além de vê-los, Jesus fala. E fala o quê? Vai. Ide. Além de a gente orar hoje, fica um desafio para nós, dizendo assim, Senhor, me faz ver as pessoas que precisam de mim. Seria um bom desafio para a gente orar, porque a gente está olhando muito para dentro de nós. Me faz enxergar as pessoas que estão clamando por mim. Pode ser até sua esposa. Me faz ver o clamor dos meus filhos, me faz ver o clamor das pessoas que estão ao meu redor. Me faz ouvir. Depois que a gente ouve, o que a gente fala? O cristão é a gente, eu acho que é o anterior, então eu errei aí nos slides. É o anterior, é o que fala ainda. Então, o que a gente fala? Você pode ir comigo para 1 Coríntios 14, por favor. Esse texto que é relacionado sempre ao dom de línguas, quando as pessoas falam línguas estranhas dentro da igreja, e o apóstolo Paulo está muito preocupado, veja o ponto que o apóstolo Paulo fala para que a igreja entenda que a sua comunicação ela tem que ser inteligível, compreensível. Veja só as razões. Apóstolo Paulo, versículo 14, capítulo 14 de 1 Coríntios. Eu convido você a olhar comigo aqui os versículos 24 em diante. 23 melhor. Diz assim, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos, isso é, imaturos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornasse-lhe manifestos os segredos do coração.
segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Interessante isso aqui. Então não adianta a gente entender que a igreja é um grupo que emite som. A igreja não emite som, a igreja emite uma mensagem. E essa mensagem que a igreja emite é uma mensagem que leva as pessoas aos movimentos de obediência, gente. Toda mensagem que a igreja emite para um pecador, para a sua igreja, seja para quem for, é para que essas pessoas comecem a ter movimentos de obediência. Não a mim, mas a própria palavra. Quando Jesus olha para os discípulos, quando Jesus olha para os leprosos, ouve o seu clamor, ele emite uma mensagem dizendo: ide e apresente-se aos sacerdotes. Eles não estavam curados. E o texto é muito claro que é no trajeto. Aconteceu que indo eles, voltando para o nosso texto de Lucas, indo eles, isso é, no trajeto, a lepra some. Ora, apresentar-se aos sacerdotes leprosos poderia ser letal, fatal, eles poderiam ser mortos, porque eles não poderiam se aproximar de ninguém enquanto leprosos. Dizer isso de um sacerdote, aí pior ainda. Eles só poderiam se apresentar diante de um sacerdote se eles estivessem de fato curados. Para que o sacerdote assim desse o veredito: você está curado, e só o sacerdote poderia dizer isso. Por isso que se apresente ao sacerdote. Sair do seu lugar, ainda leproso, confiando só em uma voz, é coisa do evangelho. Nos colocar em movimento contrário a tudo, só o evangelho faz isso. Nos colocar em movimento com todas as coisas sendo opostas a isso, só o evangelho faz. Mas é exatamente isso que o evangelho faz. Quando Jesus diz ide, tenha movimentos de obediência. Meus irmãos, pensa comigo. É no movimento de obediência que a cura. Se eu inverter o processo, cura, para depois manifestar-se obediência, esse texto já diz que os resultados são terríveis. A igreja, ela não, eu não sei se os dons de curar são para hoje. Eu creio, mas eu não sei. Eu não sei se ainda existe o dom de curar. Eu creio. Não estou dizendo que eu não creio, mas eu não sei. Eu ainda não tive a experiência clara, visível da cura. E não é porque eu preciso andar em outros lugares para ver, não. É só porque eu nunca vi, mesmo já tendo andado em muitos lugares. Eu nunca vi cura. Mas então você não crê? Eu creio. Eu estou dizendo que eu nunca vi. Agora eu sei de uma coisa. Isso eu sei. Que as minhas palavras não podem remover lepra, mas podem fazer as pessoas obedecerem a Deus. Que Deus não me chamou para curar leproso. Que Deus me chamou para curar canceroso. Que Deus me chamou para curar paralítico. Não, Deus não me chamou para isso. E nem você. Deus nos chamou para emitirmos uma mensagem através das nossas vidas, que as pessoas venham a obedecer a Deus. Isso aí eu sei. E aí é verdade. Quando a gente objetiva curar, nós estamos promovendo um grupo de clientes, não de servos de Deus. Você imagina, meus irmãos, a confusão que ia ser, assim. Eu fico imaginando, Deus é Deus, mas imagina que um paralítico, uma pessoa com câncer, ser curada aqui imediatamente, nesse púlpito, nesse local, aqui, através da oração de um de vocês, não minha. Mas aqui a pessoa ficou curada em público. Cura mesmo, daquela valendo. Não é amanhã está melhorando, não, mas valeu, saiu daqui curado. Meus irmãos, eu não faço ideia de quantas pessoas estariam aqui no domingo que vem. E se você que orou, curou, estiver aqui, se prepara. Porque o que as pessoas vão te venerar, vão querer um pedaço da sua roupa, um fio do seu cabelo, por isso que eu não posso orar curando. Meus irmãos,
Eu creio em cura, mas eu creio muito mais em movimentos de obediência. Eu creio que o Evangelho não foi para curar pessoas enfermas, mas colocar pessoas em movimentos de obedecer a Deus. Vá. É o id que você tem que ir. Vá. Por que você está estagnado até hoje? Por que eu estou estagnado até hoje? Esperando que tipo de cura? Esperando que mudança de sorte? Esperando que Deus transforme o que no seu coração? Deixa eu te falar, é no trajeto. É no trajeto. Não é no seu lugarzinho, sempre, no mesmo lugar, que as coisas vão acontecer, não. É no trajeto. São nos primeiros passos que a gente entende que aquela voz é poderosa. Se eu chamei de mestre, se eu chamei de Senhor, então ande, porque Ele mandou. A cura não vem porque você nunca andou. Você está esperando o quê? Então, nesse texto eu tiro esses ensinos para nós. Eu sei que nós devemos nos comunicar e ver, ser visto, falar e ouvir. E aquilo que o Senhor nos chamou para fazer é muita diferença. Deus nos chamou para fazer diferença. Ele sofreu, nos deixando exemplo para que a gente sofra. Porque Ele sabe que nós somos capazes de fazer diferença. Por onde Jesus estava andando, gente? Versículo 11. O Senhor passeava pelo meio de Samaria e da Galileia. Se samaritanos não se dão bem com Galileu, Galileu não se dão bem com samaritano, Jesus estava passando por onde? Entre os dois. Por quê? Porque Jesus nem é de um nem é de outro. Jesus não é do Lula livre. Jesus não é a favor do porte de arma. Jesus não é bolsonarista. Isso são crentes, coisas de crente menino, que fica brigando com essas coisas. Jesus, ele passa no meio. Jesus, ele não tem grupinho, gangue, partido. Ele passa no meio. E o crente vai passar onde? No meio, pessoal. No meio. O crente não tem o lado A, o lado B. Aqui é Samaria, eu não entro. Aqui é Galileia, é o meu povo. O crente não tem a sua Galileiazinha. O crente, ele passa beirando os dois. Se fosse final Argentina e Brasil, da Copa do Mundo, o Senhor ia sentar no meio das duas torcidas, meu povo. Se fosse Rialme Séries, quem é do Goiás, Jesus ia tomar banho ali no Rio das Armas. Na tríplice fronteira, Jesus ia lá para a foz, entre Paraguai, Argentina e Brasil. Era ali o lugar dele. E são nessas fronteiras que o crente transita. Nas fronteiras das confusões, nas fronteiras das adversidades, das animosidades. É nessas fronteiras que o crente anda. Sabe por quê? Porque lá em Mateus capítulo 5, Jesus disse assim, vocês são pacificadores. E só sendo pacificadores, vocês serão chamados de meus filhos. Filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, eles são pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, porque estes serão chamados, identificados. Então, quando você está vindo, vão dizer o que de você? Vão dizer o que de mim? Chamaram Jesus de Senhor sobre todos. Bom, não vão chamar isso de mim, mas quando me virem, vão dizer o que de mim? Aqui está um filho de Deus. Por quê? Porque eu transito no meio das adversidades. Porque eu transito no meio da guerra, entre um vai matar o outro. Sabe onde é que eu vou estar? Meio. E sabe o que é que eu vou levar para esse meio? Cristo. Luz. Cura. Mensagem. Vão matar. Exatamente. Vão matar. Por isso que eu te chamei. Porque você tem todas as capacidades de fazer isso, porque tem muitos leprosos. Tem muito leproso para a gente cuidar. Agora, meus irmãos, nós como cristãos, nós temos todos os direitos de adoecermos, como cristãos nós temos todos os direitos de
baixarmos um pouco, de cometermos falhas e erros, mas como cristãos a gente não tem o direito, jamais, de deixarmos de ser agentes de transformação. Jamais. Esperar que, meus irmãos, se a igreja hoje for o exemplo da paz para aqueles que precisam, espero que a gente esteja dando um bom testemunho. Porque parece que Cristo ele tem que vir diariamente no meio da igreja resolver problemas. Parece que Cristo tem que vir entre as Galileias e as Samarias dentro da igreja. Isso é inconcebível. Inconcebível. Isso é coisa de Satanás. Porque enquanto o crente era para estar nas fronteiras das adversidades, ele é o campo da adversidade. Pensa nisso. Há umas coisas que a gente vai caindo os cabelos e perdendo cada vez mais as paciências, né? Com algumas coisas que a gente tem que administrar dentro de igrejas. Não digo agora, mas eu digo que sempre. Não sermos esses agentes de transformação. É muito estranho. Mas a gente quer subir. Isso é muito confuso. Você vai fazer o que lá em cima? Eu vou fazer o que lá em cima? Se eu nem vivi aqui. Gente, é menosprezar o projeto de Deus de tal forma e elevar a arrogância humana a tal nível que Deus nos deve um céu, porque um dia eu resolvi me batizar. Meus irmãos, isso é de uma presunção. Que Deus me garantiu um céu, porque eu resolvi cear, porque eu sou dizimista. Isso é de uma presunção. Mas eu nem te chamei para batizar, não te chamei para você cear, não chamei você para batizar, eu te chamei para ser Cristo. Cristo. E só assim, e só na glória, você será recebido. Porque eu já falei aqui e repito mediante as Escrituras. Quando o Senhor olhar para nós, para entrar no céu, a expressão, ele só pode enxergar Cristo. Porque é só ele quem é digno de estar lá. Entendeu? Então, não pode ir Clédson, só pode ir Cristo no Clédson. Esse é o passaporte. E isso só é possível quando a gente vive o chamado. Quantos leprosos curamos em 2018? Quantos leprosos nós alcançamos em 2018? O que as pessoas falariam de nós hoje se fossem falar do nosso 2018? Nós somos quem mesmo? Quais são as nossas prioridades? Quais são os nossos valores? Qual é a nossa agenda? Qual é a nossa dedicação? De quanto de sofrimento a gente se doa pela obra do Senhor mesmo? Assim, não, falando de sofrimento. Meus irmãos, eu posso estar errado, mas eu acho que a gente deveria pensar muito sério nisso. Muito sério. Porque a gente está com a cara de cliente. A gente está com um semblante de direitos tão estranho às Escrituras, que nós deveríamos repensar mesmo a nossa vocação, né? E o nosso chamado. A gente faz diferença porque nós temos todas as condições de fazermos diferença. Simplesmente por causa dessa verdade que eu disse há pouco. Cristo em mim. Cristo em mim. Estava em algumas situações assim, relembrando de alguns ditados, né? Eu lembrei de um ditado que quanto mais reza, mais assombração aparece, né? Eu fiquei pensando, rapaz, eu acho que esse negócio é bíblico. Eu fiquei pensando assim, será que esse negócio não é bíblico? Quanto mais reza, mais assombração aparece? Em que sentido? Eu disse assim, será que quanto mais eu oro, mais possibilidades se abrem para que eu possa exercer de fato quem Cristo é? E eu só vou poder exercer de fato quem Cristo é num mundo tão difícil, num mundo tão adverso, com tantas oposições. É só assim que a gente vai manifestar quem Cristo é. Então eu fico pensando, não sei se esse negócio é bíblico, mas faz sentido. Porque a gente associa, quanto mais se ora, menos assombração aparece.
Seria ótimo, porque a oração, então, passa a sair da nossa frente, a arrancar da nossa frente tudo que é embaraço. Mas eu não sei, gente, eu penso que quanto mais a gente ora e mais lê a Bíblia, mais a gente vai entendendo que o Senhor vai colocando os embaraços para que sejamos nós aqueles que vai desembaraçar. Porque senão não faz sentido a gente ter sido chamado. Está pensando comigo? Então, a gente foi chamado para quê, então? Para que nós fomos chamados, gente? Só para ter um vidão, assim, paz e amor, tudo certo, dinheirão na conta, as coisas triunfando, sabor de mel, vai dar certo, e depois sobe no foguete celestial, para morar eternamente na mansão que Papai do Céu preparou para a gente, com piscina, rua de ouro, não sei o que, de cristal, e nós vamos morar lá. Mas você acha que isso faz sentido? Então, peraí, Cristo morreu na cruz, tudo aquilo para te dar um vidão, aqui. Mas isso não faz sentido. Na verdade, eu até queria, mas não faz sentido. Eu quero que você tenha condições de fazer diferença, porque você me representa, cara. Sabe por que você está no seu trabalho e lá está um inferno para você? Porque você está lá. Porque quem é que ia resolver aquilo? Sabe por que não tem um ambiente de escola é tão adverso? Porque tu está lá. Escuta o grito do leproso. Nós existimos para quê mesmo? Sabe por que as coisas na tua família estão indo de mal a pior? Faz diferença então. Acaba com esse negócio de fazer oraçãozinha para Deus resolver os problemas da tua família. Mas ora pedindo ao Senhor, se tu me deu a capacidade e a condição para fazer diferença, então me usa. Porque senão, irmãos, os leprosos continuarão leprosos e nós continuaremos desfilando, mas não sendo vistos. E as pessoas olharão para nós e dirão assim, está aqui uma pessoa sem sentido. Está aqui um hipócrita, porque o que ele fala, vive, prega e canta, não se alinha com o de fato. E não dialoga, não comunica com a minha lepra. Está aqui uma pessoa que eu não sei por que existe. E se tem uma pessoa que justifica a sua existência, é um crente. Se eu não justifico a minha existência, eu tenho que rever a que Deus eu sirvo. Porque se tem alguém que me traz a razão por que eu estou aqui, é o Deus a qual eu sirvo. Porque Ele me chamou. Chamou para sofrer. Sofrer é pagar preço. Sofrer é arrancar pedaço de mim para que o outro tenha vida. É isso. Eu não vejo outra condição de termos vida cristã se não for nisso aqui. De fato, eu queria que fosse diferente. Eu queria que Deus me salvasse, me colocasse num carro zero, me blindasse de todos os problemas. Quando eu fosse daqui para o plano, não tivesse engarrafamento. Todos os carros se abrissem, porque eu creio. E se eu creio, o mar vai se abrir. Então, já que aqui não tem mar, então abra-se os trânsitos, porque o homem de Deus está passando. Bom, eu queria que fosse assim. Eu queria que ao chegar numa consulta, o médico olhasse para mim, por que tu estás aqui, ó homem, curado estás, porque servo de Deus tu és. Eu queria que fosse assim. Eis os diagnósticos que está tudo curado. Volta para o... Eu queria que fosse assim. E ao desfalecer, descer uma carruagem do alto, me transportando na glória, vocês vendo tudo isso. Um coral. Ah, irmãos, eu penso tanta coisa que seria tão bom. Mas quando eu vou ler esse livro aqui, ele me fala verdades que destrói o que eu idealizei, cura as minhas realidades e me faz agora estar pronto para viver. Para encerrarmos, desses lembretes, eu queria que vocês lembrassem de 3 coisas que eu quero chamar assim. Tenha certeza e não esqueça dessas 3 realidades. Faça por causa
da causa e não do resultado. Cristo cura 10 leprosos. Qual é o resultado mínimo? 10 pessoas, qual é o mínimo? De 10 pessoas, qual é o mínimo? 0, inexistente. Mas um resultado mínimo seria uma pessoa. Nenhum resultado, ninguém veio. Aí tudo bem. O resultado mínimo, nisso que eu estou querendo pensar com vocês, seria 1. Qual foi o resultado de Cristo na cura de 10 leprosos? Mínimo. E por que você está preocupado com a sua performance? Por que você está fazendo método, estudando um jeito? Irmãos, tem tanto pastor perdido. Tem tanto pastor desorientado. Atrás de tanto jeito, para dar certo. Crescimento da igreja, explosão de não sei o quê, um jeito para pegar, e gelo seco, e fumaça, e raio, e vai crescer, agora vai crescer. E chama banda, chama metade, chama inteiro, chama um monte de coisa. Um jeito, uma forma, e chama o preletor mundialmente conhecido, galaxiamente reconhecido, chama o cara. Implanta método tal, arranca, põe estola, tira estola. Pai. Você está querendo o quê? Resultados. Por quê? Bom, meu filho aqui só teve 1. Por que você está frustradinho? Porque você não encontrou o jeito certo? Então talvez você seja mais esperto que Cristo. Ou então você tenha mais capacidade que Ele. Vai fazer o teu coaching então. Vai fazer os teus cursos. Faz as tuas pós. Faz os teus mestrados, os teus doutorados. Encontra um método para ter resultado. Faz isso. Puxa aí os teus resultados que você tem tido. Espiritual. Puxa os teus resultados. Puxa como esses métodos te levaram a ser uma pessoa mais parecida com Cristo. Puxa, apresenta. Não dá, irmãos, porque um cristão ele não pode se preocupar com performance. Um cristão ele só se preocupa com fidelidade. Se preocupar com desempenho faz com que eu esqueça que eu tenho que ser fiel. Amém? Então eu não sei qual é o resultado que você vai ter na sua casa. Eu não sei qual será o resultado que eu terei na minha família. Eu não sei qual será o resultado que eu terei no meu ministério. Eu só tenho que me preocupar com uma coisa. Seja fiel. Entendeu, Jeremias? Entendi isso, senhor. Conhece a história do Gerê? 40 anos pregando em Judá. Aí sim, qual foi o resultado? 0. Por isso que ele escreve Lamentações depois e pede para morrer a vida toda. Porque pensa em ir num ministério sem futuro. Foi o de Jeremias. O Jeremias, ele não seria convidado para pregar nas igrejas de hoje. Porque pensa num cara que não dá resultado. A igreja do cara não cresce. O cara não está no óleo, está fora da unção. O cara não tem um jeito, o cara não entendeu o manejo de fazer com que a coisa cresça. O cara não faz o talk show, o cara não entendeu, a palavra do cara é pesada. Disseram isso para o Gerê. Ele não fala aquilo que a gente gosta. 40 anos da vida perdido. Perdido? Não, quando a gente é fiel, não. Porque eu não vivo com o Senhor para ter resultados. Eu vivo ao Senhor por uma consciência. Segundo, faça sempre com o propósito fim ser salvação de pecadores, não cura. O que eu quero dizer é, não busque as pessoas, não busque satisfazer as pessoas, busque salvá-las. Gente, toda a história da igreja que tentou satisfazer pessoas, o resultado foi terrível. O apóstolo Paulo aos Gálatas diz assim, se eu quisesse agradar vocês, eu não poderia agradar a Deus. Porque o gosto de vocês e o gosto de Deus são opostos.
Os irmãos entendem quando eu disse que eu vim para cá para não fazer amigos? Os irmãos entendem? Os irmãos entendem, porque ainda tem esse negócio aí, assim, que o pastor não quer amigo, não tem amigo aqui na igreja. Eu queria lhe pedir, em Cristo Jesus, que eu não lhe disse isso. Eu só lhe disse que se eu quiser ser amigão de vocês, eu não vou poder ser pastor. Porque Deus não me chamou para cá para ser amigão. Deus me chamou para cá para ser pastor. No pastorado, a gente vai construir amizades. Amém? Mas eu sou pastor. Porque se precisar falar verdades para você, eu vou falar. Porque nós não somos presos, reféns de uma amizade sensível. Eu sou pastor. Se você gostou, gostou. Não gostou, não gostou. Agora, se a minha preocupação fosse não perder a sua amizade, eu não poderia ser pastor. É o que Paulo falou aos Gálatas. Se eu quisesse agradar vocês, eu não poderia agradar a Deus, porque são vontades distintas. Mas depois Paulo diz que os ama. Ama por causa do pastorado. Os irmãos entendem? Não quero falar de mim, mas quero trazer para nós essa reflexão de que nós não vivemos para satisfazer as expectativas das pessoas e nem as pessoas, mas temos o objetivo final de salvá-las. Retirá-las dos seus lugares de escuridão. E a lepra saindo não torna a pessoa num lugar claro, gente. O seu emprego chegando não traz você para um lugar de luz. A sua situação financeira resolvida não torna você uma pessoa mais cristã. Os seus problemas internos resolvidos não tornará você uma pessoa mais cristã. Então, às vezes, o que nós estamos atrás do Senhor é sermos satisfeitos e não nos alinharmos naquilo que Ele nos chamou para fazermos. Então, a gente está mais em busca de satisfação e, às vezes, frustração, porque isso não vai acontecer. Então, nós estamos extremamente frustrados. E não pessoas fiéis a um chamado. Então, a gente, quando vai curar as pessoas, a gente já resolveu isso em nós. Porque através de, a gente vai salvar o. Na verdade, a gente só quer salvar. Fazemos tudo para glorificar a Deus. Meus irmãos, o que fazemos é para que as pessoas alcançadas deem glória a Deus. E não deem a nós a glória que é de Deus. A gente não recebe glória nenhuma. Entende por que o Senhor falou isso no versículo 10? Voltando para Lucas 17. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, vocês vão dizer o seguinte: digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E Jesus está dizendo isso aos seus discípulos. Quando terminar tudo, quando você estiver, como a gente começou aqui, subindo, suba dizendo, está subindo um servo inútil. Porque só conseguiu fazer aquilo que o Senhor mandou. É isso. Inútil no sentido de, entende? Não resultados, não performance, não sei o quê. Inútil no sentido de incapaz. O que podemos fazer se não for o Senhor através de nós? Inútil retirando de nós toda a possibilidade de orgulho, de entender que a gente é superior a quem quer que seja, por qual dom que seja. Que todos os nossos movimentos de cura leve as pessoas a serem salvas e não satisfeitas. Pessoas satisfeitas vão nos dar muito dinheiro. As pessoas salvas voltam para glorificar a Deus. Por isso que tem muita gente enriquecendo, satisfazendo homens, em nome do Senhor. E poucas pessoas glorificando a Deus. Adorando o homem, sim, mas glorificando a Deus, não. Quero encerrar, irmãos. Esse texto é pregado muitas vezes falando de gratidão, né? Assim,
os leprosos e tal, só um volta para agradecer. Voltamos quantas vezes para agradecer ao Senhor pelo privilégio deles ter nos chamado? Voltamos quantas vezes para agradecer ao Senhor pelo privilégio da gente servir a Ele? Paramos na caminhada, voltamos. Mudou o seu trajeto quando? Para agradecer a Deus por Ele ter te alcançado. Mudou o seu trajeto quando? Voltando, agradecendo a Deus por ser um servo nas mãos dEle, alguém que Ele pode usar e tem usado. Que Deus nos ajude a não sermos os leprosos que foram embora curados, mas que a gente tenha as conversões para voltar para uma gratidão. Tenho me preocupado muito, esse ano a gente vai refletir sobre um ano de liderança. Que essa igreja seja uma comunidade de Cristos, curando os leprosos, resplandecendo aonde o Senhor mandar, trilhando por fronteiras perigosas e gerando paz por onde passa. Que Deus nos use para a glória do nome dele. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos encerrar o nosso culto.